E aí galera, esse é o nosso novo canal de comunicação em que a gente vai fazer vídeos para divulgar e falar como é que é a vida escolar. E o nome dele é Papo de Escola. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Papo de Escola. Hoje nós vamos conversar com um professor que está aqui no colégio há 15 anos, um professor muito querido, muito amado, que já no sobrenome dele já tem esse nome, é o Marco Aurélio. Muito prazer, Marco. Prazer. Muito bom te receber aqui. A primeira pergunta é, na tua opinião, qual que é a importância da biologia e da ciência na vida escolar? Olha, Vitor, é o seguinte, a biologia ela é uma ciência que nos permite mostrar a realidade da vida. Então ela nos ensina o que acontece conosco, sabe? É uma coisa interessante porque ela está no dia a dia, é uma coisa que mostra realmente o sentido da vida. Já pela própria definição, né? O estudo da vida, mas na realidade o que seria a vida se não existisse todo um funcionamento, né? De equilíbrio, de contato com a natureza. Então, na realidade, eu costumo brincar com os alunos, né, que a biologia é uma dádiva do planeta, é uma dádiva do mundo, dos astros. Maravilhoso. De onde veio a vontade de fazer biologia? Olha, na realidade é uma coisa que quando eu comecei a fazer, a gente fez a faculdade, envolvia ciências, né, ciências naturais. Depois se fazia uma outra faculdade, que era a biologia plena. E o contato com a natureza, eu sempre fui muito chegado nesse sentido. Até porque vem das origens, né? Eu sou do interior, sou de Santo Ângelo das Missões, e é uma coisa que vem no sangue, né? E a natureza sempre me fascinou, né? Porque ela mostra muita coisa interessante, como foi feita, de como a origem de determinadas características. E a vontade de ser professor, de onde veio? Para te confessar, no início nós até tentamos fazer a pesquisa, né? Eu digo nós, que eu tinha um companheiro, um amigo, que na realidade é uma pessoa que está comigo, é professor também há bastante tempo, e foi uma coisa que a gente tentou por esse lado. Mas as dificuldades, as agruras de início, há 35 anos atrás, eram diferentes. Mas depois de fazer a segunda faculdade, foi uma coisa assim bem interessante, porque a gente tinha muitos colegas que tinha essa relação com o professorado, e foi desenvolvendo na realidade esse dom, porque ser professor foi uma coisa que ao longo desses 35 anos me fascinou. A transmissão de conhecimento, de poder passar algum conteúdo e, sem dúvida nenhuma, né, mostrar e educar os alunos, foi uma coisa assim que inspira muito, inspira. Ser professor é uma inspiração. E na tua opinião, qual é o maior desafio do professor? Tu já tem bastante experiência. Vitor, eu vou te dizer o seguinte, o início foi completamente diferente, né? Hoje nós temos um grande desafio, nós temos que lutar contra várias correntes, e o professor hoje, ele é cobrado no sentido de que transmitir conhecimentos, adaptar através de inclusões, adaptar esses conteúdos através de inclusões. Então o desafio é bastante significativo, eu acho que é uma coisa fundamental. E eu repito, o professor hoje é o profissional que tem uma incumbência não só de transmitir, mas de facilitar a vida do aluno, de facilitar um acesso a uma universidade, de mostrar de como são cobradas determinadas questões hoje, em nível de Enem, de vestibular e tal. Então é uma coisa bem complexa, não é tão simplesmente tu chegar dentro de uma sala de aula, etc. E outra, se tu não te adaptar a essas condições, não falar a mesma linguagem dessa gurizada, né, como se diz aqui, dessa piazada toda,
tu é excluído. Então, essa característica hoje é uma característica bastante fundamental do professor. Bom, Marco, agora focando na ACM e nesses 15 anos, eu queria te perguntar se durante esses 15 anos tu tem alguma história para destacar, alguma coisa para compartilhar com a gente? Olha, bastante, Vitor. Tu sabe que uma das coisas que me fascinou quando eu entrei na ACM foi vislumbrar a ação de transmitir e a receptividade que eu tive na ACM. Muito bem acolhido, e as histórias que tem assim, de convivência, o que passou por nós, pela nossa mão, de alunos marcantes, o Rincão do Coelho, com as atividades que desenvolvíamos, nós íamos lá, eu ia, demarcava as trilhas, conhecimento, vivência. E de mais a mais, né, na CM, fica bem claro esse acolhimento que ela faz com todos, com os alunos, fez especialmente comigo num momento marcante da minha vida. Foi uma coisa assim que me propiciou e me oportunizou agir da maneira como eu sempre vinha agindo. Então, e isso me enriquece e me gratifica muito, que ao longo desses 15 anos foi quase que uma constante, né? Como sendo professor homenageado, sendo professor conselheiro das turmas, significa que a gente está conseguindo atingir algumas metas, né? E para a realização e satisfação dos alunos, e para mim foi uma satisfação muito grande. Acho que esse fechamento de 35 anos, né, que completo agora o ano que vem, foi uma coisa muito gratificante. E a ACM tem um papel muito importante porque ela me oportunizou isso. A ACM me deu carta branca, como se diz, né, para agir. Sempre tive o apoio incondicional de todos os setores. Teve, né, algumas situações que passaram, alguns alunos que passaram por mim, e às vezes pegavam em situações meio desagradáveis, né? Mas teve o prazer de tu seres meu aluno, teus 2 irmãos e agora colega. Bom, antes de fazer o encerramento, eu só gostaria de dizer também que o que a ACM me proporcionou também foi ter aula contigo, e dizer para todo mundo que está nos assistindo, os ex-alunos e alunos também que agora estão tendo aula com ele, que o Marco, ele sempre foi um professor muito cativante, né? Um professor engraçado, um professor também que sabia ser linha dura e que com certeza deixou saudade, porque a gente sabe que as provas eram difíceis, tinham sei lá quantas questões, mas que vale a pena. Marco, muito obrigado por isso. E agora eu queria que tu encerrasse para a gente dando algum recado para esses alunos e ex-alunos e também para a comunidade em geral que está nos assistindo. O que tu gostaria de falar para eles? Olha, um recado que é interessante, que hoje em dia, nesses tempos difíceis, né, de agruras, que a gente vê assim, infelizmente, né, pelos nossos governantes, uma falta de ética, de responsabilidade e assumir como proporcionar um maior humanismo entre as pessoas. Eu gostaria que refletissem, né, e os alunos vissem de uma maneira bem real. O mundo está mudando, a gente tem que se adaptar a essas novas mudanças, e acredito que com muita seriedade, com empenho, com dedicação, né, se consegue alguma coisa. E, sem dúvida, do meu ponto de vista, né, uma coisa que eu deixo claro sempre, respeitando a todos, indiferentes de raça, credo, etc., uma confiança muito grande em Deus, que é o que nos proporciona essa manter a fé e essa persistência em conquistar, galgar novos espaços, né, e conseguir atingir os nossos objetivos. Eu agradeço muito a ACM e agradeço, sem dúvida nenhuma, a todos. Bom, preciso dizer mais alguma coisa? Esse é o Marco Amado. Muito obrigado, Marco, pela entrevista. Como sempre, super gente boa. E para você que assistiu, pode deixar seu comentário, curtir, compartilhar e nos ajudar a divulgar esse canal. Muito obrigado e até o próximo Papo de Escola.